Boa noite, gente. Estou muito feliz mesmo de estar aqui nessa noite junto com vocês, participando desse momento especial aqui na comunidade Shalom, participando dessa semana de atualização teológica. Gente, que privilégio para mim estar aqui com vocês. Eu sou o Thiago Mates, na verdade eu sou gaúcho, mas moro em São Paulo já há alguns anos, onde hoje eu pastoreio uma igreja chamada Igreja Red, a Igreja Batista Redenção, mas conhecida como Igreja Red. E sou casado com a Nath, pai da Mel, que tem apenas 3 aninhos, uma figurinha. Enfim, hoje eu gostaria de compartilhar, trazer uma mensagem do mais fundo, do mais profundo do meu coração a vocês. Algo que eu realmente acredito que é a parte mais importante das nossas vidas e do nosso ministério. Mas antes de falar sobre a mensagem de hoje, eu quero compartilhar que eu trouxe meu novo livro junto. Esse livro foi lançado pela Thomas Nelson no início desse ano. Ele se chama Jesus Não É Quem Você Pensa. E esse livro, ele é fruto de um incômodo no meu coração por perceber que muitas pessoas dizem acreditar em Jesus, mas ainda não conhecem a Jesus de fato. O que nós mais vemos no Brasil é isso, né? Pessoas dizendo, não, eu creio em Jesus. Mas são pessoas que ainda não têm um relacionamento com Jesus. Na verdade, o que as pessoas têm na sua mente é uma caricatura de Jesus que não corresponde ao verdadeiro Jesus. A maioria das pessoas criaram um Jesus à sua imagem, de acordo com as suas expectativas e desejos. E o grande problema de nós criarmos uma ideia de Jesus que não corresponde ao verdadeiro Jesus é que nós vamos acabar nos frustrando. A fé em algo errado nos levará à direção errada. Então esse livro foi escrito para apresentar o verdadeiro Jesus através do Evangelho de João. E a ideia do livro era trazer mais do que uma leitura, mas trazer uma experiência com Jesus. Por isso eu convidei um artista chamado Felipe Guga, um importante artista brasileiro, e ele fez imagens. O livro, ele é todo colorido. Então, só para você ter uma ideia, ele começa com o Cordeiro de Deus e ele termina falando sobre o leão da tribo de Judá. E esse livro vai mostrar essa transição, apresentando Jesus como Cordeiro de Deus, e ao longo do Evangelho de João, até que Jesus é o Rei vitorioso que morreu e ressuscitou após 3 dias. E nesse livro, então, todas as páginas do livro são coloridas. Ele é um livro para quem tem dificuldade de ler também. Ele é para quem gosta de ler e para quem também não gosta de ler, porque o livro é cheio de figuras, é uma leitura muito fácil, mas uma leitura profunda e impactante. Então, quero te convidar, se você quiser adquirir, são vários testemunhos que o livro tem produzido. Alguns meses atrás, uma moça comprou o livro, entregou para a mãe, que estava com câncer terminal. E em apenas 3 dias, a mãe, que era uma católica / espírita, leu o livro em apenas 3 dias. E a mãe ligou para ela de manhã cedo, depois daquela madrugada que ela tinha passado lendo o livro, e disse, filha, eu preciso falar urgentemente com o seu pastor. Essa moça me ligou, disse, Thiago, você pode receber a gente? Eu disse, claro, venho. E essa mulher veio, né, câncer terminal, ela estava toda debilitada, ela veio, e ela chegou com o livro na mão e uma sacola grande cheia de objetos. Ela entrou pela minha sala e ela disse, Thiago, eu preciso conversar com você. Eu li seu livro e eu entendi que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu vim aqui porque eu quero hoje me render, eu quero receber Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E ela então jogou a sacola no chão com todos os objetos de idolatria que ela tinha acumulado ao longo de toda a vida dela, objetos aos quais ela tinha depositado sua confiança, sua fé. E ela disse então para mim, Thiago, dá um jeito nisso, porque eu não preciso mais disso. Jesus Cristo é suficiente. Nós batizamos ela depois de 2 semanas e algumas semanas depois ela veio a falecer. Ela não foi curada no corpo, mas ela foi curada no coração. Ela recebeu a vida eterna. Semana passada eu estava batizando o CFO de uma grande empresa multinacional, a Amanco. O homem está com câncer no cérebro e eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho. Ele leu o livro em apenas 4 dias
e ele foi batizado semana passada. Então, são muitas histórias. Eu quero te convidar, se você quiser. Infelizmente, eu trouxe algumas caixas e só sobrou mais uma caixa. Está à venda ali na saída. Se você quiser, no final do nosso período, você pode adquirir, tanto para você ou para presentear alguém. Bom, gente, eu quero compartilhar um texto, como eu disse. Eu quero compartilhar uma mensagem do coração, porque nós estamos aqui entre colegas de ministério, pessoas que têm dedicado sua vida a servir a igreja de Jesus. Mas, em nome do ministério, em nome de servir Jesus, nós podemos cometer o maior erro das nossas vidas. E qual é o maior erro das nossas vidas? Algum tempo atrás, eu estive com o presidente da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros. E ele estava me contando uma experiência que ele teve, porque ele pastoreia em torno de 15 mil pastores no Brasil. Pastor de 15 mil pastores. E ele disse que ele teve a oportunidade de estar com pastores que têm mais de 40 anos de ministério. E pastores quase eméritos. E ele estava constrangido no meio daqueles homens tão sábios, tão experientes, e ele tinha que dirigir, guiar aquele momento. E Deus então deu para ele uma luz, mostrando que ele deveria fazer uma pergunta. E ele fez uma pergunta. A pergunta foi a seguinte: se vocês pudessem voltar no passado e mudar algo na vida de vocês ou no ministério de vocês, o que vocês mudariam? Sabe qual foi a resposta? De maneira unânime, a resposta dos pastores foi: se nós pudéssemos voltar atrás, nós mudaríamos o tempo que nós investimos e a prioridade que nós demos à nossa família. Esse mesmo presidente da Ordem dos Pastores teve a chance de estar numa conferência com filhos de pastores. Era uma conferência para filhos de pastores. E então ele trouxe a mesma pergunta àqueles jovens, já adultos. E uma das características que ele disse é que nenhum daqueles jovens tinha optado pelo ministério pastoral. Então ele fez a pergunta: se vocês tivessem a chance de mudar algo na história do passado de vocês, ou do ministério do pai de vocês, o que vocês mudariam no ministério do pai de vocês? A resposta unânime dos filhos foi: o tempo que meus pais ou meu pai investiu na vida familiar. Hoje eu gostaria de falar sobre isso, porque eu creio que não há nada mais importante. Eu creio que a centralidade do nosso ministério é Cristo, mas eu creio que Cristo nos move a amar e dar a vida por nossa família. Muitas vezes nós temos a desculpa de que não temos tempo para a nossa esposa e tempo para a nossa família, porque nós estamos servindo a Cristo. É em nome do ministério. Ela precisa entender, eles precisam entender. Não, eles não precisam entender. Quem precisa entender é você. Cristo nunca te chamou para dar a vida pela igreja. Ele deu a vida pela igreja. Cristo já deu a vida pela igreja, e Ele disse que você deveria dar a vida pela tua esposa. Ele já deu a vida pela noiva dele. Agora o que Ele te pede é que você dê a vida pela tua noiva. É sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre um ministério frutífero que emana de um coração frutífero e um lar frutífero na vida do líder. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia no Salmo 128. Por favor, abra tua Bíblia. Salmo 128. O Salmo 128, ele diz o seguinte, versículo 1: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião,
para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Eu quero te chamar a atenção para as 3 primeiras palavras desse salmo. É um salmo pequeno, mas é um salmo importante, é um salmo impactante, é um salmo relevante para as nossas vidas hoje. E as 3 primeiras palavras que ele usa são: como é feliz. Essa é a tradução que os autores optaram. Uma outra palavra que é usada nesse texto é bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, ou como é feliz, é uma palavra recorrente em todas as escrituras, que é uma palavra que aponta para aqueles homens e mulheres que estão experimentando a maior felicidade que existe na vida humana. Quando a Bíblia diz como é feliz, a ideia dessa palavra aqui é a ideia de felicíssimo, é um superlativo. Um exemplo, por exemplo, nós temos o Salmo 1. O Salmo 1 diz: como é feliz aquele que não ouve o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, aquele que não se senta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às águas correntes, que no devido tempo dá o fruto, suas folhas nunca murcham, e tudo que ele faz, ele prospera, em tudo que ele faz. Como é feliz. A Bíblia está descrevendo a nós essa tal felicidade que nós tanto buscamos. A felicidade é o combustível que move a humanidade. Todos nós queremos descobrir qual é o segredo dessa felicidade. Inclusive há um homem na Bíblia que descreve para nós a sua busca infindável por felicidade, que foi Salomão, o sábio que escreveu Eclesiastes. No capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão vai dizer o seguinte: eu decidi descobrir o que vale a pena nos poucos dias da vida humana. Eu queria saber o que vale a pena, a vida é curta, eu quero descobrir o que pode me fazer feliz. E ele se lançou a esse projeto de cabeça e de coração. Investiu tudo que tinha, comprando cavalos, construindo casas e castelos, comprando roupas, mandando trazer mercadorias de países distantes e exóticos. Salomão foi alguém que teve mais de 1000 mulheres. Todo o prazer que um homem pode comprar, Salomão experimentou. O que ele não sabia é que 1000 mulheres trariam 1000 sogras, não é? Talvez por isso ele escreveu um livro tão amargurado, não é? Salomão era alguém que estava sempre na capa das revistas, revista Caras, revista Você S.A., revista Exame. Não existia ninguém naquela época tão bem sucedido quanto Salomão. Diz que o sonho das pessoas na época de Salomão era ver Salomão, olhar para o rosto de Salomão e contemplar a glória de Salomão. Ou seja, Salomão revela a nós, ele mostra para nós que ele, como ser humano, foi aquele que chegou no último degrau que um homem pode chegar. Tudo aquilo que nós consideramos felicidade, Salomão experimentou. Salomão subiu nesses degraus da vida e ele chegou no topo da experiência humana. E quando ele chegou no último degrau, sabe o que ele descobriu? Que ele tinha apoiado a escada na parede errada, e que tudo aquilo era vaidade. Ele diz: foi correr atrás do vento. Ele usa diversas vezes essa palavra no grego, revel, no hebraico, desculpa, onde ele diz: eu corri atrás do vento. Tudo isso é vaidade. O que Salomão está querendo dizer a nós através do livro de Eclesiastes é: eu desperdicei a minha vida, nada disso foi capaz de me fazer feliz. O problema é que agora Salomão é um homem no final da sua vida. Eclesiastes foi escrito no final da sua vida. Já não lhe restam mais dias, ele já não tem mais tempo, ele não pode voltar atrás e fazer novas escolhas e reconstruir. Só o que lhe resta agora é escrever um livro e deixar sábios conselhos para que aqueles que viessem após ele não cometessem o mesmo erro que ele cometeu. Então, no final de Eclesiastes,
Salomão diz no capítulo 12, versículo 1: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. E lá no final, então, ele diz: a conclusão. O homem que teve o projeto, que buscou a felicidade, ele diz: a conclusão que eu cheguei é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. O que diz o Salmo 128, versículo 1? O Salmo diz: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Ou em outras versões e outros textos, quem obedece os seus mandamentos. Como é feliz. Sabe o que o Salmo 128 é? É a antítese de Salomão. O Salmo 128 vai ensinar para nós, então, qual o fundamento da vida, como construir as nossas vidas, onde apoiar a nossa escada, qual é a parede certa para nós subirmos e construirmos a nossa história, e ali então nós vamos experimentar a maior felicidade que existe. Ele está dizendo como é feliz. E o Salmo 128, ele vai trazer a imagem da felicidade. Nós temos uma imagem aqui. Qual é a imagem? É um homem sentado à mesa, ao lado da sua esposa, uma videira frutífera, ao lado dos seus filhos, que são brotos de oliveira, um homem que tem a sua família ao redor da mesa. Ele está no final da sua vida e ele é um homem próspero, porque o texto diz: esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Essa é a bênção. Gente, a bênção não é uma igreja grande. A bênção não é um ministério famoso. A bênção é chegar no final da vida e ter nossa esposa e nossos filhos ao redor da mesa conosco. Essa é a bênção. O problema é que muitas vezes a maneira como nós estamos construindo a nossa vida está justamente destruindo essa possibilidade. Uma pesquisa foi feita entre homens com mais de 60 anos de idade. E sabe o que eles descobriram? Que nos 60 anos de idade, uma chave vira na cabeça dos homens. E eles descobrem que a vida não era sobre trabalho e conquistas materiais. Eles descobrem que a vida era sobre relacionamentos familiares aquecidos. E que no final da vida, nenhum bem material substitui uma família unida ao redor da mesa. Se nós queremos experimentar essa felicidade, nós precisamos assumir alguns compromissos na nossa vida. E o primeiro compromisso que nós precisamos assumir é um compromisso com Deus. O texto diz: como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. O nosso primeiro compromisso, o fundamento da nossa vida, deve ser o nosso relacionamento com Deus. Se queremos ter um bom relacionamento com nossa esposa, se queremos ter um bom relacionamento familiar, nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus. O nosso relacionamento familiar é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Então ele diz: aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos, é alguém mais do que diz que ama, porque todos nós, pastores, somos muito expressivos, nós falamos que amamos, mas será que de fato amamos? Será que Jesus Cristo é nosso maior amor ou nós amamos mais o nosso ministério? Será que nós amamos de fato e tememos de fato e andamos em seus caminhos e buscamos a sua vontade acima da nossa própria vontade? Quanto tempo nós temos passado com Cristo a cada dia da nossa vida? É como abotoar a camisa. Eu costumo dizer que se você abotoar o primeiro botão da camisa errado, todos os outros botões serão abotoados da maneira errada. O primeiro botão da nossa vida, do nosso ministério, é o nosso relacionamento com Deus. Essa é a base, esse é o segredo. O ministério nada mais é do que uma consequência do nosso relacionamento com Cristo. É isso. Nós não podemos nos enganar. E sabe, eu tive o privilégio de nascer numa família de um pai e uma mãe que amavam profundamente a Cristo, que temiam a Deus e andavam em seus caminhos.
Muito antes de eu nascer, as decisões que eles tomaram impactaram a nossa história familiar. A minha mãe foi uma jovem que nasceu numa família muito pobre. Meu avô era alcoólatra e morreu muito cedo. Minha mãe nunca teve o afeto, o carinho, o cuidado, a admiração de um pai. Essa jovem conheceu a Cristo e foi trabalhar muito cedo na adolescência. Com 17 anos, minha mãe conheceu meu pai na loja em que ela começou a trabalhar. Meu pai, de uma família já de uma situação financeira melhor, dona do comércio. Ali se conheceram e se apaixonaram. Começaram a namorar. Eles frequentavam a mesma igreja, uma igreja luterana, lá na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eles estavam namorando até um dia que os pastores chegaram para minha mãe e disseram o seguinte: Dona Margarete, o James, meu pai, naquele momento eles eram apenas namorados, eles falaram assim: o James, ele é um homem que frequenta a igreja, mas ele não ama a Deus. Ele não tem um compromisso com Deus. Ele não conhece a Deus de fato. Nós não recomendamos que você case e, consequentemente, que você continue esse namoro. E minha mãe ali se viu diante de uma crise, porque ao olhar para a sua história e ao olhar para o homem com quem ela estava, aquela era a chance de ela viver uma nova história, construir uma nova história. Será que, a dúvida dela era, será que não é melhor isso do que nada? Mas ela então decidiu obedecer a Deus. Ela decidiu negar seus sentimentos. Ela disse não para aquilo que ela sentia, e ela disse sim ao Senhor, temendo ao Senhor e andando em seus caminhos. Então ela bateu a porta na cara do meu pai, amando ele, e ela disse: eu jamais seria burro o suficiente de casar com um homem que não ama profundamente ao Senhor, porque eu vou ter que me submeter a esse homem, e se você não se submete a Cristo, eu não vou me casar com você. E ela bateu a porta, e meu pai correu atrás, e ela sofreu, indo contra o seu próprio coração para obedecer a Deus. Até que depois de muito tempo, meu pai tomou vergonha na cara e buscou ajuda dos pastores. Ele foi discipulado durante mais de 1 ano, e a vida dele foi completamente transformada. E de um homem medíocre e morno, ele se tornou um homem profundamente comprometido com Cristo. Então os pastores viraram para minha mãe e disseram: Dona Margarete, agora sim, se você quiser você pode voltar ao seu namoro. Eles voltaram ao namoro, eles se casaram, e eu nasci nessa família, um lar de pais que amavam profundamente a Deus. Posso te falar uma coisa? As decisões que nós tomamos na nossa vida, na nossa história, não vão impactar apenas a nossa vida e nossa história, mas vão impactar para sempre a vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Nós precisamos nos atentar para as decisões que tomamos em nossa vida. E eu nasci nessa família. Eu lembro que nós éramos uma família simples, não tínhamos muitas condições. E eu era uma criança boba quando eu tinha cerca de 7, 8 anos de idade por ali. Eu estudava numa escola pública e meu pai ia me buscar no final do expediente, e todos os pais dos meus amigos chegavam com carros maravilhosos. Os pais dos meus amigos chegavam com o Ômega Suprema. Lembra do Ômega Suprema? Os pais dos meus amigos chegavam com o Monza novinho, Cadete, só carrão. E o meu pai chegava com o Corcel 2 velho, sabe, caindo nos pedaços. E eu entrava envergonhado, correndo dentro do carro, uma criança boba, imatura. E eu dizia: pai, pisa fundo, vamos embora logo, né? Tinha vergonha. Certo dia meu pai ganhou uma grande quantia de dinheiro. E nós ficamos naquele momento muito curiosos para saber o que meu pai ia fazer com aquele dinheiro. Será que ele vai comprar um carro novo? Será que ele vai comprar uma TV maior? Será que nós vamos viajar, fazer uma grande viagem? Será que ele vai reformar a casa? Nós ficamos extremamente ansiosos para saber o que ele ia fazer com o dinheiro. E a decisão que ele tomou do que fazer com o dinheiro impactou profundamente. Não somente impactou, mas direcionou a minha vida. Ele decidiu pegar todo aquele dinheiro e ele investiu num curso de seminário em São Paulo, em Atibaia. E ele foi estudar durante 4 anos, um sábado sim, um sábado não. Ele pegava o ônibus lá em Novo Hamburgo,
e ele viajava mais de 21, até Atibaia, 24, 25 horas de ônibus durante a madrugada e o dia inteiro. Ele ia um sábado sim, um sábado não para Atibaia, estudava teologia no sábado durante o dia, pegava o ônibus de volta para trabalhar e continuar a sua vida. E ele fez isso porque ele queria servir a Deus, porque ele queria servir melhor, com excelência, a sua família. Ele investiu todo o dinheiro nesse curso de seminário, nas passagens de ônibus. Na formatura dele, fizeram um cálculo, ele deu 3 voltas ao mundo na quilometragem dessas idas e vindas ao seminário. Numa dessas idas, ele me chamou e ele disse: Tiago, quer ir comigo? E para mim aquela foi uma grande aventura. Eu disse: quero, pai. E eu lembro que na madrugada daquele ônibus a caminho de São Paulo, durante a madrugada, enquanto todos dormiam, eu estava dormindo, de repente eu percebi que meu pai ligou aquela luz em cima da poltrona, e ele ligou a luz e aquele feixe de luz caiu sobre a palavra de Deus. E meu pai ficou um bom tempo ali estudando a Bíblia. Naquele momento eu olhei de canto e eu pensei: o meu pai ama Deus. O meu pai, ele ama a palavra de Deus. O meu pai está buscando estudar a palavra de Deus. Se meu pai quer amar a Deus, se meu pai quer estudar a palavra de Deus, eu também quero. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu recebi meu chamado, minha consagração para me tornar pastor. E sabe onde eu fui estudar teologia? Onde meu pai tinha estudado. Os nossos filhos nos seguem. Nós somos o exemplo deles. Nós não somos só pastores da nossa igreja, nós somos pastores dos nossos filhos. E isso impactou minha vida para sempre. Eu nasci em um lar, para vocês terem ideia, eu costumo dizer que na minha casa nós não tínhamos decoração. Na minha casa nós tínhamos a Bíblia decorando a casa. Eu acordava de manhã, eu tinha versículo bíblico no teto do meu beliche. Meus pais colocavam versículo bíblico lá. Aí eu ia para o armário, tinha versículo bíblico no armário. Passava pelo corredor, tinha versículo bíblico no corredor. Chegava no espelho do banheiro, enquanto eu escovava os dentes todos os dias, tinha versículo bíblico no espelho do banheiro. Passava pela sala, tinha um versículo gigante do casamento dos meus pais na sala. Chegava na cozinha, sentava na mesa do café da manhã, e eu tomava o café da manhã diante de uma parede que dizia em letras garrafais: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e poderosa. E eu experimentei isso no meu coração. Eu costumo dizer que aquelas palavras saltaram da parede e poderosamente atingiram a minha vida, o meu coração. E essas palavras me levaram aos 14 anos, sozinho durante a madrugada na minha casa, tocando piano. Eu sou um pastor batista, mas naquela noite eu tive uma experiência pentecostal. Naquela noite eu recebi a visita de Cristo na sala da minha casa. E foi ali que eu senti como que a mão de Jesus sobre o meu ombro, Jesus dizendo no meu ouvido: Tiago, eu te amo e eu tenho um grande plano para a sua vida. Graças à vida dos meus pais, que conspiraram contra nós. Deixa eu te falar uma coisa: teus filhos podem rejeitar tuas palavras, mas eles não têm poder contra a palavra de Deus. Em primeiro lugar, é o compromisso com Deus. Isso vai impactar a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos. Isso vai impactar nosso ministério. Isso vai impactar nossa comunidade. Segundo compromisso, é um compromisso com o trabalho. No versículo 2 ele diz: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. É interessante o que ele diz aqui, porque a ideia de será feliz e próspero não é que esse homem abdicou da família em prol do trabalho. Não, é a ideia contrária. É um homem que usou o trabalho como um meio para abençoar a sua vida familiar. É um homem que soube colocar o trabalho no seu devido lugar. É um homem que nunca substituiu o trabalho, o seu relacionamento com o trabalho, pelo seu relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós construímos com o trabalho, nós construímos com o ministério aquele relacionamento que deveria ser o nosso relacionamento com Deus. E nós priorizamos isso, porque quanto mais nós trabalhamos, maior é o resultado. Eles estão ali, mas no relacionamento com Deus ou na vida familiar, os resultados não são tão óbvios, os resultados não são tão imediatos e instantâneos. Então nós nos dedicamos mais ao trabalho.
E não colocamos o trabalho no devido lugar. O trabalho, o ministério se torna um ídolo. E nós substituímos Deus pela própria obra dele. Eu lembro que meu pai nasceu numa família em que ele não teve um pai presente. Meu avô foi um homem muito rico. Meu avô foi um homem que conquistou tudo. Mas ele abdicou da família. Meu pai nunca teve um pai presente. Ele tinha presentes, mas não tinha um pai presente. Então ele tomou uma decisão. Eu não quero construir a mesma história do meu pai. Eu vou romper com a minha história familiar até aqui. E eu vou começar uma nova história. E ele decidiu ter um emprego que daria o suficiente para ele viver. Trabalhou 45 anos no comércio. Não era o que realizava ele pessoalmente. Mas ele não fez do trabalho um fim em si mesmo. O trabalho era um meio para que ele pudesse investir na sua família e na sua igreja. Eu lembro que, engraçado que na nova tradução da linguagem de hoje, o versículo 2 desse texto, ele diz o seguinte: você terá o suficiente para viver. No final da vida dos meus pais, quando eu já não estava mais em casa, nem meu irmão, minha irmã, os assaltantes entraram na nossa casa lá no Rio Grande do Sul. Renderam meu pai e minha mãe na sala e saíram andando pela casa para ver o que eles podiam levar. Só que eles tiveram uma triste surpresa. Eles chegaram na sala e falaram para os meus pais o seguinte, na frente dos meus pais eles disseram o seguinte: vamos embora logo, porque esses dois são mais pobres que a gente. E meu pai, sarrista que era, virou para os ladrões e disse o seguinte: se vocês puderem, tinha uma televisão de tubo, alguns anos atrás ainda tinha uma TV de tubo na minha casa, e meu pai disse assim: olha, se vocês puderem fazer o favor, eu não consigo carregar sozinho, vocês querem levar para mim? Os ladrões ficaram indignados. Mas meu pai descobriu que as melhores coisas da vida não são coisas. E sabe, meu pai descobriu que o maior legado que nós deixamos para os nossos filhos não é o que nós deixamos para eles, mas o que nós deixamos neles. Compromisso com o trabalho. Terceiro compromisso, um compromisso com a família. O compromisso, ele diz assim: sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Presta atenção, compromisso com a nossa família. Primeiro, um compromisso com a nossa esposa, com o nosso cônjuge. Ele diz: sua mulher será uma videira frutífera. E para nós é muito difícil entender essa comparação, porque a nossa cultura é tão diferente. Nós valorizamos carros. Naquela cultura eles valorizavam videiras. Não existia orgulho maior para um homem do que ter uma videira no seu quintal, uma videira frutífera. Lembra daquela história de Acabe, quando Acabe ele vê a videira do seu vizinho, e ele tem inveja da videira do vizinho, que era uma videira frutífera, e ele manda matar o vizinho porque ele quer ter aquela videira no quintal dele. Esse era o grande orgulho de um homem. Uma videira frutífera, porque da videira vinha o vinho, e não havia nada mais especial do que um bom vinho que trazia prazer para a vida do homem. Então, a Bíblia está comparando, o salmista está comparando o nosso relacionamento com as nossas esposas, e nossas esposas como essas videiras frutíferas. Agora, eu não sei você, mas eu tenho um grande problema para cultivar plantas. Eu lembro que meu grande sonho de vida era cultivar bonsai. Sabe bonsai, aquela planta japonesa, chinesa? E eu comprei um bonsai, eu matei, comprei outro, matei, comprei outro, matei. Todos os bonsais que eu tive eu matei. E aí eu decidi partir para outras plantas. Experimentei todas e matei todas. Até que eu cheguei no cacto. Eu falei: não, cacto não tem como eu matar. Matei todos os cactos que eu tive na vida. Até que eu descobri as plantas artificiais. Minha casa está cheia delas. Mas sabe, gente, essa dificuldade que eu tenho para cultivar plantas é muito parecida com a dificuldade que nós homens temos de cultivar as nossas videiras frutíferas. Porque uma videira frutífera, ela requer um agricultor cuidadoso, presente, atencioso, sensível, que saiba atender e cultivar as reais necessidades delas.
E eu tenho percebido o seguinte, que nós homens, pelo menos eu sou assim, nós temos a incrível habilidade de fazer as videiras secarem. Elas secam. E muitas vezes no final do nosso ministério, a esposa se torna um problema, cheia de problemas emocionais. Eu tenho visto muito isso. Sabe por quê? Porque nós não aprendemos a cultivar essas videiras frutíferas. E elas estão cansadas, elas estão esgotadas, elas secaram por completo. Talvez você ouve isso e diz: Tiago, não diz uma coisa dessa, porque minha esposa, eu vou chegar em casa e eu vou ouvir tanto. Porque é tão difícil, a grande questão é essa, né? Como agradar as mulheres, é impossível. Eu não sei se você sabia disso, mas foi lançada a primeira loja de maridos do mundo. Foi lançada lá em Nova York. É uma loja que você pode ir até lá e você pode comprar um marido. A loja tem 6 andares. Cada andar traz maridos mais presentes, melhores maridos. Mas a cada andar que você vai subindo, os maridos vão ficando mais caros. Você pode visitar todos os andares, mas tem uma regra. À medida que você sobe para o próximo andar, você não pode mais voltar ao andar anterior. Você pode comprar um marido a qualquer momento, em qualquer andar. Mas se você subir para o próximo andar, você já não volta mais para o anterior. Recentemente uma mulher entrou na loja, e quando ela chegou no primeiro andar, ela viu lá escrito assim: esse é o primeiro andar, aqui vendemos maridos que têm emprego. E ela ficou muito contente. Puxa, um marido com emprego, né, sustento no lar, já é uma coisa muito boa. Mas ela ficou curiosa. Eu quero ir para o segundo andar. Quando ela chegou no segundo andar, dizia assim: aqui vendemos maridos que têm emprego e que amam crianças. Ela ficou muito empolgada. Ela disse: eu preciso ir rápido para o terceiro andar. Ela chegou no terceiro andar e estava assim: aqui vendemos maridos que têm emprego, que amam crianças e que são lindos e cheirosos. Ela ficou muito empolgada, não aguentou e já passou correndo e foi para o quarto andar. Quando ela chegou no quarto andar, estava escrito assim: aqui vendemos maridos que têm emprego, que amam crianças, que são lindos e cheirosos e que ajudam nas tarefas de casa. Essa mulher ficou louca. Ela disse: isso é muito mais do que eu mereço. Mas ela não aguentou, ela foi para o quinto andar, né? E o quinto andar era: aqui você compra maridos que têm emprego, que amam crianças, que são lindos e cheirosos, ajudam nas tarefas de casa e que são românticos. Ela não podia acreditar naquilo, mas ela não aguentou. Ela foi para o sexto andar. E quando ela chegou no sexto andar, estava escrito assim: seja bem-vindo ao sexto andar. Você é a mulher número 31.068.000 a chegar nesse andar. E aqui nós não vendemos maridos. Esse andar só existe para provar que é impossível agradar as mulheres. Bom, no mês de agosto, eu vou completar 10 anos de casamento. Quando eu tinha 2 anos de casamento com a Nath, a minha esposa, a Nath virou para mim e ela disse o seguinte: Tiago, eu acho que você não me ama. Para um pastor, isso foi um choque. Eu disse assim: como assim eu não te amo? Ela disse assim: eu não me sinto amada. Você não toca o meu coração. Era a videira mostrando suas necessidades. E ali naquele momento eu fiquei muito confuso, porque nós homens temos dificuldade, homens e mulheres são tão diferentes, né? E eu fiquei muito confuso, e interiormente eu pensei aquela palavra que um homem jamais pode citar no relacionamento. Eu pensei comigo mesmo interiormente, eu pensei: ela é louca, né? Por quê? Porque eu falei eu te amo para ela ontem. Eu falei eu te amo para ela antes de ontem. Eu falei que ela estava linda. Gente, eu sou um cara extremamente expressivo e comunicativo. Eu gosto de falar. E eu falo para a Nath o tempo todo: você está linda, eu te amo. E na minha mente, na minha cabeça, eu pensei o seguinte: ela não está lembrando, não é possível. Eu estou alimentando essa mulher de acordo com as necessidades dela, mas ela é ingrata. Até que num segundo de sabedoria,
eu decidi fazer uma pergunta para ela. E eu fiz a seguinte pergunta: amor, por que você acha que eu não te amo? E ela disse: porque você nunca leva o lixo. Gente, eu fui surpreendido. Eu não imaginava que a videira ia falar isso. Aí eu fui descobrir, gente, um livrinho simples chamado 5 Linguagens do Amor. Talvez vocês já leram, né? Quais são as linguagens? Palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico e presentes. E eu descobri o seguinte, que as pessoas se comunicam em linguagens de amor diferentes, e a Nath tinha uma linguagem completamente diferente da minha, por isso a gente não se entendia, né? Uma das questões práticas do relacionamento era essa. E por quê? Eu sou um cara, palavras de afirmação, eu amo expressar e eu amo receber essas palavras de afirmação. Então para mim não existe nada mais especial que terminar o culto de domingo, entrar no carro e ouvir a Nath falando assim: amor, que mensagem. Sabe quando isso acontece? Nunca. Sabe por quê? A Nath é menos 200 palavras de afirmação. Se eu perguntar, eu vou ouvir coisa que eu não quero ouvir. Então, a Nath, ela é atos de serviço. A Nath quer que eu participe da casa, das tarefas de casa, que eu venha para casa mais cedo, que eu ajude com a Mel, que eu ajude na cozinha, que eu saiba, que eu me importe com ela e que eu me importe com a nossa família e sirva a nossa família. O problema da Nath é que a régua dela é tão alta porque ela nasceu numa família em que o pai dela é um MacGyver. O meu sogro é aquele cara que sabe fazer tudo. Ele chega na minha casa, eu tenho uma listinha: ô sogro, você pode me ajudar aqui com isso, com aquilo, né? E então eu costumo dizer o seguinte: lá em casa, a Nath não é atos de serviço, a Nath é atos de escravidão. Mas um dia eu decidi fazer o que ela queria. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a me envolver nas tarefas de casa. Eu acordei cedo, limpei a louça, deixei a cozinha brilhando, levei o lixo e eu deixei um bilhetinho na geladeira. Eu escrevi assim: amor. Ao invés de escrever eu te amo, eu escrevi levei o lixo. Depois daquele dia a Mel nasceu, né? Porque foi uma noite maravilhosa, né? E assim Deus abençoou o nosso casamento. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Cultivar nossas videiras frutíferas não é fácil. Mas Cristo está nos chamando para morrer por elas. Deixa eu te contar uma história. Quando a Mel estava para nascer, eu e a Nath estudamos muito sobre bebês. E a Nath estava com muito receio do puerpério. Puerpério é o primeiro mês da mulher depois do nascimento do bebê, quando há aquela montanha-russa hormonal, emocional. Tudo isso somado à privação do sono do primeiro mês da criança e do desgaste físico da mulher. E eu lembro que nós lemos, estudamos, mas a gente nunca está preparado o suficiente. E teve um dia no primeiro mês, a Mel tinha nascido, eu entrei no quarto, a Nath estava muito mal. E naquela noite, a Nath descarregou tudo em cima de mim. Com críticas duras, ela não estava bem. E eu precisava ter sabedoria e sensibilidade para entender e para apoiá-la. Mas eu sou pavio curto, né? E gente, nós estamos entre pastores, né? Pastores têm conflitos com suas esposas. Naquela noite eu lembro que eu saí, eu bati a porta do quarto. E eu fui para a sala. E naquela semana, a minha mãe estava em casa. Ela tinha vindo visitar a gente. E eu falei para minha mãe assim: mãe, hoje está difícil. E a minha mãe virou para mim, apontou o dedo e falou assim: morra. Eu olhei para ela de novo, porque qual é a mãe que fala para o filho morra? Eu olhei para ela e falei assim: morra para si mesmo, porque Cristo te chamou para dar a vida pela tua esposa. Cristo te chamou para amar a tua esposa como Ele amou a igreja. E esse é o momento que tua esposa mais precisa de você. Cale-se e morra e sirva a ela. Desde então, sabe o que eu aprendi? Que o meu chamado para liderar, para ser o cabeça do meu lar, é um chamado para liderar morrendo. Morrendo, todos os dias, e servindo ela. Sabe, eu creio que o homem é o cabeça da mulher.
mas a gente entendeu o conceito de cabeça errado. Na nossa cultura, cabeça é aquele que manda. Na nossa cultura, cabeça é aquele que controla. Mas nós temos uma referência de cabeça na Bíblia que nos ensina o que significa e como ser o cabeça. É Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o noivo da igreja, a igreja é sua noiva. E como foi que ele foi o cabeça da sua noiva? Morrendo por ela, servindo ela, lavando os pés dela e amando incondicionalmente, se esvaziando e assumindo a forma de servo. Porque Cristo inverteu a lógica da liderança. No reino de Deus, quem quer ser o maior será o menor, quem quiser ser o primeiro será o último. Então quando Cristo disse que nós somos o cabeça, Ele não estava dizendo uma coisa boa, Ele estava dizendo o seguinte: se vocês querem liderar suas famílias, liderem como eu liderei, morrendo, servindo, se esvaziando. Então o cabeça é o primeiro a ceder, o cabeça é o primeiro a morrer, o cabeça é o primeiro a servir, o cabeça é o primeiro a não pensar primeiramente em si mesmo, mas nos outros. Esse é o exemplo de Cristo a nós, e nós estamos sendo chamados a dar a vida por nossas esposas, como Cristo deu a vida pela igreja. O problema é que muitas vezes estamos dando a vida pela igreja, mas não por nossa esposa. Não tem como o nosso ministério dar certo, não tem como nossa família dar certo. Mas, em segundo lugar, o texto diz: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Então nós temos que dar a vida por elas, servir nossas esposas. E relacionamento é cheio de conflitos, mas nós precisamos amar e perdoar como Cristo nos amou. Essa é a base dos nossos relacionamentos, esse amor incondicional. E servir de exemplo para os nossos filhos. E sabe, eu quero te dizer uma coisa. O texto diz aqui: eles serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Por que brotos de oliveira? Porque a oliveira é uma árvore que ela vai crescendo ao redor de si mesma. O seu tronco vai expandindo, porque os brotos de oliveira vão crescendo ao redor do tronco principal e vão se juntando a ele, seguindo a mesma direção que ele. Então as oliveiras, os brotos de oliveira, as oliveiras vão se tornando árvores milenares. Elas duram séculos, séculos, séculos e séculos, porque os brotos vão se unindo ao tronco principal e ela vai se tornando cada vez maior e mais forte. Nossos filhos são assim. Nós somos o exemplo dos nossos filhos. Os nossos filhos nos seguem. Nós somos os pastores da nossa casa. Entenda uma coisa: você é pastor daquela igreja, mas não somente daquela igreja. Você é pastor da tua casa, do teu rebanho, da tua família. A palavra de Deus não pode estar só aberta em nossas igrejas, elas precisam estar abertas em nossas casas. Oração não é algo que nós fazemos só na igreja e no ministério, é algo que nós fazemos na nossa casa, com nossa família e com nossos filhos. Nós não podemos louvar só diante da igreja, nós precisamos louvar diante do nosso lar. Nossos filhos nos seguem, nós somos pastores em primeiro lugar da nossa casa. E se nós amarmos a Deus em casa, nossos filhos irão amar a Deus. Se nós estudarmos a palavra de Deus, nossos filhos vão estudar a palavra de Deus. Se nós decidirmos andar nos caminhos do Senhor, nossos filhos andarão nos caminhos do Senhor, porque nós somos o exemplo deles, nossos filhos nos seguem. Sua casa tem pastor, você é o pastor da sua casa. Meu pai decidiu nos instruir, corrigir, encorajar, inspirar. Recentemente eu fiquei muito emocionado, porque alguns americanos viraram para mim e disseram o seguinte: a liderança lá na rede é muito compartilhada. Eu dou autonomia para os meus líderes. Eles falaram: Tiago, de onde vem toda essa segurança que você tem para dar autonomia para os líderes e liderar a igreja sem inveja? Eles perguntaram o seguinte: Tiago, por acaso você teve um pai que te encorajou e que te elogiou constantemente? Eu falei: como vocês sabem disso? A vida do meu pai influenciou a minha maneira de tocar o ministério, porque eu aprendi a enxergar a Deus por meio da lente que foi o meu pai. E nossos filhos, eles vão olhar para Deus por meio da lente da sua vida, por meio do seu exemplo. Há momentos em que nós encorajamos, elogiamos, há momentos em que nós instruímos, confrontamos, disciplinamos. Eu nunca esqueço o dia que eu menti.
Eu estava na escola e meu pai mandou o cheque por mim, e eu esquecido, deixei o cheque na bolsa. Depois de 2 meses a professora perguntou: Tiago, onde está o pagamento? Eu disse: não está comigo. Eu olhei na mochila e estava extraviado. E eu menti. Foi na 4ª série. Quando meu pai descobriu, a diretora ligou para ele. Eu cheguei em casa e ele me apresentou quem eu já conhecia muito bem, o chinelo Havaianas 47. Meu pai tinha 1,92 m, meu irmão 1,95 m, e eu saí com algum problema de fábrica. Mas naquela manhã, às 6h30 da manhã, no dia seguinte, meu pai passou na floricultura. E meu pai, ele comprou 2 grandes buquês. E eu entrei na escola com um buquê na mão esquerda, um buquê na mão direita. E nós fomos até a diretoria. E eu pedi perdão à diretora na presença dele. Diretora, me perdoa, eu jamais poderia ter mentido. Um homem jamais comete algo assim. Eu fui diante de toda a minha turma e minha professora, e eu pedi perdão a ela e aos meus colegas. E eu disse que um homem jamais poderia agir assim. Esse é o nosso papel como pais, instruir os nossos filhos, compromisso com a família. Mas para encerrar, nosso último compromisso é o impacto da nossa vida e da nossa família na sociedade, na comunidade. É o compromisso com a nossa comunidade, é o compromisso com a nossa sociedade. O texto diz assim: assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Em primeiro lugar, assim será como? Essa família ao redor da mesa. Então, como disse o Chesterton, não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Essa família aqui, esse salmo fala sobre isso. Nada mais extraordinário como isso, que isso. Como é feliz o homem que teme o Senhor. E ele diz que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. O que o texto bíblico está dizendo é que essa família que ama a Deus e assumiu um compromisso com Deus, esse homem, por meio de sua família, promove impacto na sua comunidade, na sua cidade, na sua nação. A prosperidade dessa família é a prosperidade de Sião, é a prosperidade de Jerusalém, é a prosperidade de Israel, a paz em Israel, porque há paz nessa casa. Sabe que quando nós acordávamos no domingo, meu pai acordava às 5h30 da manhã. Meu pai ia orar. Meu pai passava 1 hora orando, enquanto minha mãe preparava pães 12 grãos, 24 grãos, 36 grãos, pão sem glúten, pão com isso, inúmeras geleias, sucos naturais, café de hotel. Meu pai chegava no nosso quarto, falava: filhos, hora de acordar. Ele abria a janela e ele falava assim: vejam a misericórdia de Deus se renovou nessa manhã. E aquela luz caía nos nossos olhos e nós dizíamos: amém, papai, vamos para a igreja juntos. E aí tinha um banheiro na nossa casa. Minha irmã entrava no banheiro e ficava 1 hora lá, a gente querendo se arrumar e batendo na porta. Ela falava assim: espera. E nós falávamos assim: claro, irmã, vamos orar pela sua vida. Você acha que essa é a história da minha família? Domingo de manhã, a gente acordava todo mundo já meio atrasado para o culto, porque tinha EBD de manhã, né? E meu pai entrava no quarto, abria a janela, e a gente: não, mas a gente não quer ir para a igreja. E meu pai puxava a gente pelo pé e dizia: vocês não têm opção, né? E ali já começava a briga. Minha irmã entrava no banheiro, ficava lá, e a gente brigando e batendo na porta. Enquanto isso, meu pai ia para o carro já, meu pai começava a buzinar, bé, 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 bé. E minha mãe via com a minha irmã pequenininha, os irmãos brigando com tudo escorrendo no nariz, né? Aquelas crianças desarrumadas. E aí a gente ia, gente, naquele carro no domingo de manhã, depois de banheiro, depois de acordar, era a 3ª Guerra Mundial. Mas quando chegava na Avenida JK, na frente da igreja, tá? Meu pai virava e fazia assim dentro do carro: agora chega! Estacionava o carro na frente da igreja. Meu pai ia até a porta da minha mãe e dizia assim: venha, joia rara. Abria a porta dos filhos e falava assim: venham aqui, filhos, herança do Senhor. Botava a Bíblia debaixo do braço, né? Entrava na porta da igreja, a gente falava assim: a paz do Senhor. Cara lavada, né? Gente, a paz do Senhor, Shalom, é para a gente viver dentro de casa.
Shalom significa harmonia. Como anda o relacionamento com nosso marido, sua esposa? É um relacionamento de harmonia, de paz. Temos promovido a paz em nossos relacionamentos no lar. Porque há paz em Israel. Porque há paz nesse lar. Há prosperidade em Israel. Porque há valores e princípios nesse lar. Posso te falar uma coisa? Para encerrar? Nosso sucesso como sociedade não depende do que acontece em Brasília. Nosso sucesso como sociedade depende do que acontece em nossos lares. Rui Barbosa disse que a família é a célula máter da sociedade. Ou seja, a família é a célula principal da sociedade. A sociedade é um reflexo da família. Se o nosso inimigo quer destruir a sociedade, onde ele precisa atacar? Na família. Famílias fortes, igrejas fortes, uma comunidade forte. Famílias fracas e disfuncionais, igrejas fracas, disfuncionais, que não têm impacto na sua comunidade. Queremos um ministério frutífero? Nós precisamos de lares frutíferos. Que começa no nosso relacionamento com Deus, no nosso compromisso com o Senhor. Há 3 anos atrás, meu pai me ligou. Só antes, eu esqueci de mostrar deixa eu contar uma história antes, que eu esqueci de contar, e aí eu vou encerrar com essa história. Lá em casa nós tínhamos cultinho doméstico, e naquele momento que eu falei morra, eu ia encerrar com essa história, porque meu pai sempre foi muito criativo nos cultinhos domésticos, e meu pai, ele um dia deixou 3 cartolinas em casa, e ele falou: filhos, eu quero que vocês preparem uma coroa, um cedro e um cartaz com Provérbios 31:30. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será reconhecida. Naquela noite, meu pai chegou do trabalho, nós jantamos, então fomos para a sala ansiosos. Ele disse: fiquem aqui no corredor os filhos. Meu pai pegou minha mãe e disse: hoje no cultinho doméstico nós vamos ter a coroação da rainha do nosso lar. E ele pegou minha mãe e levou até o trono, que era a poltrona lá de casa, sentou ela. E ele disse: agora vem os súditos da rainha. E aí vieram os súditozinhos da rainha com a coroa, né? O cartazinho, eu e meu irmão. Minha irmã era muito nova, a beleza é enganosa, a formosura é passageira. E naquela noite, nós coroamos a rainha do nosso lar. Pode botar a foto, por favor, a primeira foto que eu pedi? Essa é a rainha do nosso lar. Eu vou confessar para vocês, eu não lembro do que meu pai disse naquela noite. Mas eu não preciso lembrar. Porque eu tenho vívida essa imagem de um homem que amou sua esposa como Cristo amou a igreja. Há 3 anos atrás meu pai me ligou e disse: filho, eu tenho uma notícia ruim para te contar. Eu acabei de descobrir que eu tenho um câncer terminal. Isso abalou nossa família. Meu pai morreu em apenas 2 meses. Eu lembro que na noite anterior, algumas noites anteriores antes da sua morte, ele foi para uma cirurgia da qual ele não voltaria. E eu fui para o Rio Grande do Sul, peguei o avião correndo, fui passar a noite com ele, aquela semana com ele no hospital. E eu cheguei à noite, e eu cheguei no hospital e eu virei: pai, como você se sente? Ele disse: filho, eu estou em paz. E eu estou preparado. Porque eu depositei a minha vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu guardei a fé, eu combati o bom combate e eu preparei vocês. Cuide da sua mãe por mim. E muito emocionados nós oramos. Meu pai foi para a cirurgia e depois que ele voltou da cirurgia ele já não estava tão bem. Em um determinado momento do dia, meu pai disse o seguinte: filho, você pode dar a mão para mim? Então eu dei a mão para o meu pai. Se você puder colocar a foto. Esse foi o momento em que eu dei a mão para o meu pai. E até então, na minha vida, a mão do meu pai era para mim sinônimo de segurança. E naquele momento, eu percebi que era a minha mão quem trazia segurança para ele. Ele estava indo. E eu lembro que naquele momento, Deus falou profundamente comigo. E Deus falou assim: Tiago, chegou a hora do seu pai. Despeça-se dele. O homem que impactou sua vida, mudou sua vida, está indo. Mas esse homem deixou um grande legado a você.
E agora chegou a sua hora. E você vai ser pai. E naquele momento que eu dei a mão para o meu pai, eu descobri que eu ia ser pai. Porque Deus falou. 2 meses depois, a Nath estava grávida da Mel. E o que Deus disse foi: Tiago, nesse momento, eu estou transferindo o legado do seu pai a você. E você precisa ser esse homem. E então, alguns meses depois, a Mel nasceu. E hoje meu papel é ser esse homem na vida da minha filha, na vida da minha esposa. E esse é o meu maior ministério. Esse é nosso maior ministério. Vamos orar, feche teus olhos. Quero te convidar nesse momento a colocar a tua vida e tua família nas mãos do Senhor. Que a gente nunca perca o foco. Que a gente nunca esqueça que nosso maior chamado não é a igreja, é o nosso lar. E que nosso ministério seja fruto daquilo que nós vivemos em nossos lares. Que nossas igrejas sejam igrejas fortes, porque temos um lar forte. E claro, lares fortes são lares cheios da graça de Deus. Só a graça de Deus pode produzir isso. Talvez há alguém aqui que os filhos hoje não andam nos caminhos do Senhor. Eu quero te convidar a orar pelos teus filhos, pelo teu casamento, porque nós sabemos, como certa vez Sara riu do Senhor e o Senhor disse para Sara: existe algo impossível para mim? Nosso Deus é poderoso, Ele transforma vidas. Vamos colocar nossos lares e famílias nas mãos do Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer por essa noite, por essa conferência, por esse tempo juntos. Quero te agradecer pela tua palavra, Deus, que nos confronta, nos corrige, mas nos encoraja e nos capacita a vivermos uma nova vida e uma nova história. Pai, nós precisamos da tua graça, porque nós não queremos ser pastores melhores, nós queremos ser maridos melhores. Nós queremos amar nossas videiras, nossas esposas e noivas como o Senhor ama a tua noiva. Que esse seja sempre o nosso maior ministério, pastorear nosso lar, nossa casa, nossa família. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus, amém.